Vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia, hashtag Bíblia na veia. Vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia. Evangelho de Lucas. Outro dia desse alguém perguntou para mim assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Você fica com raiva não? Eu digo, fico não. Disse, só tem Lucas na Bíblia? Eu olhei para o irmão, pedi 2 minutos a Jesus. Falei, irmão, nos próximos 2 anos eu acredito que sim. Na minha Bíblia só vai ter Lucas. Porque existem fases na vida, irmãos, que você lê, outras que você segue, outras que você estuda, outras que você se aprofunda. Eu estou na fase de mergulhar mais profundo em Lucas. Então vai levar um certo tempo. Eu ainda tenho uns 40 anos de vida pela frente, então vai ter muito tempo ainda para estudar os outros livros. Por enquanto, Lucas. Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos aqui ver as lágrimas de Deus. Um Deus que chora. As lágrimas de Deus. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 41. Até o 44. Você que trouxe a Bíblia em papel, abra. Você que trouxe ela no celular, conecte, mas acompanhe. A minha versão é a revista atualizada. Podemos ler, amém? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrastarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Bom, amados, eu vou fazer o que eu fiz hoje pela manhã, o culto pela manhã. Depois de ter lido o texto, enquanto de manhã eu estava lendo o texto, eu percebi que a linguagem que eu estava lendo, que é essa revista atualizada, ela ainda é, por parte de alguns, um pouco incompreensível. Porque nós estamos lendo em uma versão da década de 60. Então nós estamos falando aí de mais de 50 anos em que a linguagem foi sendo atualizada. Não a Bíblia, a linguagem. Veja como é, às vezes a gente está lendo aqui assim, diz assim, se conheceras por ti mesma, o que é devido à paz. Você não entende um pouco o que o texto quer dizer. E muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, é difícil ler a Bíblia. Não é que é difícil. É que dependendo da versão que você estiver lendo, ela não faz parte do seu dia a dia. Algumas versões têm mais de 100 anos de tradução, usando uma linguagem da época. Não é? Então, alguns textos, muitas vezes eles são difíceis, não é? Por exemplo, quando você está aqui na igreja, você já entende muito isso. Mas os jovens antigamente, imagine, você está lendo um texto e está escrito assim,
eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Mancebos, jovens. Então, eu vos escrevi jovens. E se for numa linguagem mais atual eu falei para vocês, galera. Então, ou seja, você vai atualizando a maneira que você se comunica. E por isso que às vezes algumas versões elas se tornam difíceis, porque ela não faz parte do seu cotidiano. Você já não tem a prática da leitura, porque muita gente não tem prática da leitura. Então às vezes troca pontuação, sai comendo vírgula, mastigando ponto, derrubando exclamação, atropelando interrogação. Então você já não tem essa mesma facilidade, porque você já tem dificuldade na leitura por si. E aí quando muitas vezes você pega o texto sagrado, é um texto que muitas vezes a sua tradução ou a sua versão foi lá atrás. E quando você vê, por exemplo, veja Bíblia na linguagem de hoje. Bíblia na linguagem de hoje, a Viva, a Good News. Bíblias, coloca o mesmo texto na linguagem de hoje. Travou? Ok. Olha, começando do 41, tá, irmão? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, ele chorou com pena dela. Então ele disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para que você possa conseguir paz, mas isso agora você não pode. Mas chegarão os dias em que os inimigos vão te cercar, vão colocar rampas de ataque, vão rodear você, vão apertar de todos os lados da cidade. Eles destruirão completamente você e vão também destruir todos os seus moradores. Não vai ficar uma pedra em cima da outra pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Viu que fica mais fácil o entendimento? Sim ou não? Então, muitas vezes, a compreensão das Escrituras se dá. Não é porque a Bíblia é difícil, como muita gente, pastor, a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil. Você precisa estar atualizado, conectado com a linguagem. Então, por isso que uma linguagem mais atualizada vai ajudar você a entender. Uma NVI, uma Bíblia Viva, uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Good News. São Bíblias que vão ajudar você a ter um entendimento melhor. Aqueles que estão mais acostumados com leitura, aqueles que estão acostumados mais com a habilidade da prática de Bíblias na versão da atualizada, versão corrigida, versão fiel. No meu caso, eu gosto mais a ler, então, porque tem menos palavras acrescentadas, então a gente acaba estudando a Bíblia por esse caminho. Mas não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos agora à mensagem. Bom, eu comi 10 minutos só falando nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O texto que nós lemos, ele está inserido dentro da última semana de Jesus na terra. O texto que nós lemos, ele faz parte de um conjunto de fatos que acontecem na última semana de Jesus entre os homens. Jesus já está com os seus 33 anos, terminou os seus 3 anos de ministério, e esta é a última semana dele entre os homens. Nesta última semana nós vemos a entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele pede para trazer um animal, um burrinho, senta e entra, e o povo aclama, sai jogando suas vestes ao chão, com palmas nas mãos, declarando Hosana, ou seja, louvado seja Deus, por causa daquele que vem em nome do Senhor. Há um
uma euforia que envolve todo mundo em volta, há uma alegria dos discípulos em ver o seu mestre sendo aclamado. Nesta mesma semana, Jesus se estabelece e tem a sua estadia em Betânia. E de Betânia para Jerusalém que ele vai, ele tem fome e encontra uma figueira, mas não tem frutos, só tem folhas, e ele amaldiçoa a figueira. Quando ele está no templo, ele declara os seus sermões proféticos dos fins dos tempos. É nesse período que há uma conspiração para matá-lo. E por 30 moedas, Judas o vende. A preparação da Páscoa, ele se reúne com os seus discípulos, abre o coração. Em João, Jesus vai dizer coisas que não disse em nenhum momento, inclusive chama os discípulos de amigos. Tem o Getsemane, a sua prisão, a sua crucificação e morte, e ressurreição. Esta é a última semana. E essa última semana é muito intensa, porque ela revela muito do Deus homem eternamente, do Cristo vivo, do Deus que se fez carne. Revela a sua humanidade, revela que mesmo um Deus entre nós tem fome, tem dor, deprime, chora, um Deus que chora, que derrama lágrimas, que se aflige. Nos versículos anteriores a esse, ele está cheio de alegria. Nos versículos seguintes, ele está, nesse texto que nós lemos, com uma profunda tristeza. Aí passa mais um versículo 45, ele está cheio de ira e derruba os tabuleiros. Ou seja, um Deus que não esconde as suas emoções, que abre o seu coração, que não é hipócrita, que não é falso, que não engana. Se está triste, está triste. Se está alegre, está alegre. Se está com ira, está com ira. Manifesta os seus sentimentos. E nesses 4 versículos que nós lemos, são versículos que vão revelar um Deus que está extremamente envolvido com o seu propósito. Porque o texto vai dizer no verso de número 41, eu e o pessoal daí da mídia vamos trabalhar juntos, em conexão. Quando eu falar 41, você já bota o versículo na tela. O texto, quando eu disser 40, você já vai para o versículo seguinte. Se liga no que eu estou falando, para você se ligar aí nos versículos. Quando você olha para o texto, você vê um Deus que está manifestando quem Ele é. E o texto diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou. Chegando. O verso 41 diz: chegando. Esse texto quer dizer que há um propósito, há uma caminhada, há uma jornada. Outras versões vão dizer: aproximando-se da cidade de Jerusalém, aproximando-se de Jerusalém, chegando perto de Jerusalém. Porque essa caminhada de ir até Jerusalém, a sua última semana, para morrer lá, era o seu propósito. Então Jesus está caminhando porque ele tem um propósito, ele tem um destino. E o seu propósito, inclusive em Lucas capítulo 19, versículo 10, é dizer isso: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para chegar perto de mim e de você. Ele veio
para me alcançar, para alcançar você. Então ele está caminhando, cumprindo o seu propósito. Ele sabe o que vai acontecer, mas é propósito dele essa caminhada. E o texto diz que sobre esse propósito, caminhando nesse propósito, indo atrás de mim, de você, para cumprir o propósito, o texto diz, viu a cidade, ou vendo Jerusalém. Vendo Jerusalém, viu a cidade. O verso diz, chegando, indo, ele aproximando-se, ele viu a cidade, vendo a cidade. E este vendo aqui é conhecendo, sabendo tudo a respeito. Agora, o texto diz que chegando viu Jerusalém, individualizou a cidade, deu nome à cidade. E todos nós temos isso. Todos nós temos um nome. Imagine se nós pudéssemos repetir esse versículo, mas dizendo assim: quando Jesus chegou, caminhando, indo, viu a Ezequias, e vendo a Ezequias, chorou. Vendo a você, chorou. Imagine se eu pudesse colocar assim: indo Jesus, caminhando para o seu propósito, ele olhou e viu, porque, ou seja, conhecendo, sabendo tudo sobre mim, chorou. Jesus vem cumprir o propósito da salvação, e olha para você, e olha para mim, e chora. Um Deus que derrama lágrimas. Agora, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, depois que eu entendi o que esta palavra chorou significa, porque em toda a Bíblia, é a única expressão escrita desta forma. O chorou aqui é uma palavra do grego chamado kraio, que é apontada para uma pessoa enlutada, com sentimento de dor, de tristeza profunda, de aflição na alma, de uma amargura que estrangula, que aperta o pescoço. Diferente de João 11:35, que diz Jesus chorou, o chorou ali é uma outra palavra, que é simplesmente derramou lágrimas expressando ou designando emoção. Porque, diferente do nosso português, o grego usa para cada situação muitas vezes uma palavra diferente. E o Novo Testamento foi escrito em grego. O que quer dizer isso, por exemplo? Eu já expliquei para vocês aqui uma outra vez que quando está escrito Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mundo aqui é Deus amou pessoas. Esse mundo é de pessoas. Porque em outra passagem está escrito: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o Deus que ama o mundo aqui, que é pessoas, não ama as pessoas que amam o mundo? Porque este mundo aqui não é pessoas. Este mundo é sistema. Esse mundo aqui é prática de pecado. Então, mesmo sendo mundo, há 7 palavras para mundo no Novo Testamento. Mundo, terra, geografia. O mundo, a terra. O mundo de cultura, o meu mundo de cultura, de ambiente. Então, há várias palavras de mundo. Aqui no chorou também. As 2 vezes que aplica Jesus chorando, uma delas é apenas derramar lágrimas e designar emoção, sentimento. Mas esse daqui é diferente. Porque Jesus sabe que daqui a alguns dias ele vai à cruz.
ele sabe que daqui a alguns momentos, ele será, as mesmas pessoas que clamavam Hosana, que glorificavam a Deus, que gritavam, Ele é o que vem em nome do Senhor, vai gritar daqui a alguns dias, crucifica-o. Então ele está com as suas emoções afloradas. Por isso que aqui, quando Jesus olha aquela cidade, aquelas pessoas, lugar das profecias, ele chora. Mas não é um choro de derramar lágrimas, porque craio quer dizer chorar em alta voz, choro de soluço, de gritos, como uma criança que se desespera, berra no chão. Isso é craio, é esse o tipo de choro, é um choro de soluço, de angústia, de desespero, de profunda tristeza. E Jesus, cumprindo o seu propósito, enxerga Jerusalém e chora. Enxerga aquelas pessoas e chora. Enxerga a mim e chora. Enxerga você e chora. E aí vem uma pergunta: o que provocou esse sentimento nele? O que fez um Deus chorar? Que provocou em Jesus esse sentimento de tristeza profunda, de choro? Duas coisas. Verso 42 e verso 44, e o 42 diz assim: e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, que a paz poderia estar em você. Ah, se conheceras. Ah, se conhecesses. Só que Jesus está dizendo que Israel não conhece. E por que Israel não conhece? Porque preste bem atenção numa coisa: Israel era a única nação no planeta naquela época que tinha a posse da palavra de Deus. As escrituras são chamadas de leis, salmos e profetas. E Jesus diz em Lucas 24 a respeito dele, que ele está ali para cumprir a lei, os salmos e os profetas. Ou seja, aquelas pessoas dentro dos muros de Jerusalém conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei, os salmos e os profetas. Eles tinham doutores na palavra, eles tinham escribas, eles tinham mestres, eles tinham sacerdotes fariseus. Todos os sábados, eles estavam dentro de uma sinagoga, fazendo o quê? Lendo a palavra, interpretando a palavra. A lei não era apenas lida todos os sábados, mas a Bíblia diz que os fariseus iam para as praças, para pregar às multidões. Ou seja, eles se utilizavam da pregação nas praças, levantavam as mãos para orar. Mas não estava somente a lei nas praças e nos templos, nas sinagogas. Ela estava na cultura deles, ela estava nas canções. Eles cantavam sobre o Messias, eles cantavam, eles não apenas cantavam, mas as suas vestes declaravam. Muitos se vestiam e haviam os nós nas suas roupas. Cada uma daquelas era um texto sagrado, era um versículo. Eles tinham as caixinhas que eram amarradas nas mãos, nas testas, nos braços, que continham os textos. Eles tinham textos que colocavam dentro de objetos que ficavam nas portas das casas, como ainda hoje. E eles, ao entrar, eles tocavam no texto e recitavam o texto até decorar. Eles saíam e entravam, e ali estava o texto. Suas orações, suas crenças, suas músicas, suas comidas,
suas festas, tudo tinha a ver com a lei, com os salmos e com os profetas. Então não faltava a eles culto, não faltava a eles Bíblia, não faltava a eles a palavra de Deus. E eles se orgulhavam disso. E eram tão orgulhosos quanto a isso, que uma vez eles disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão, que eles eram obedientes quanto à lei de Moisés. E não é diferente hoje, quando Jesus olha e chora, porque mesmo diante de tudo que eles tinham, Jesus disse: não conheciam. A tristeza é que vocês não conhecem. E diz: chegando, vendo, chorou e disse: por que vocês não conhecem? Por que vocês têm tudo isso e não conhecem? Por que vocês têm cultos, hinos, pregações? Por que vocês frequentam a igreja? Por que vocês vêm todos os cultos? Se tornaram consumidores assíduos de internet, adoram assistir mensagens, colocam mix de músicas de adoração para trabalhar. Vocês, até nos grupos da família, as tias adoram mandar aqueles postzinhos de bom dia com Jesus. Jesus disse: vocês têm tudo. Vocês têm tudo, mas não conhecem por si mesmo. É um conhecimento do lado de fora e não um conhecimento do lado de dentro. E Jesus vai dizer: se vocês conhecessem, se conhecera por ti mesmo, que é devido à paz. A expressão é: se vocês conhecessem a presença do Messias. Porque a paz aqui, uma palavra do grego é eirene, que quer dizer a presença do Messias, a salvação do Messias, a paz que só o Messias pode dar, uma vida com propósito na eternidade que o Messias oferece. Jesus chora, porque mesmo tendo eles tudo, mas eles enxergavam do jeito dele, eles conheciam do jeito dele, não da presença de Jesus. E Jesus disse: os olhos de vocês estão fechados, os olhos de vocês estão ocultos. E qual é a ideia de olhos fechados? Vocês enxergam do jeito que vocês querem enxergar. Não é sobre como Deus fala, é sobre como você quer acreditar. Não é sobre como o conhecimento existe, a presença existe, a palavra existe, mas é como você quer ler e quer entender e quer que seja do seu jeito. Você quer viver a vida do seu jeito, não de como está escrito. As suas opiniões, elas são maiores do que a palavra. A sua maneira de olhar, ela é tão direta ao seu entendimento, a sua mente, a sua maneira de entender, que você fecha os olhos para o que está escrito, para a palavra de Deus. Enquanto que Jesus está ali agora, chegando naquela última semana, ele olha para Jerusalém, ele olha para mim, ele olha para as pessoas, e ele fica triste, profundamente triste, e ele entra num choro profundo, porque as pessoas que estão ali, elas querem servir a Deus do jeito delas, mesmo tendo a lei, os salmos e os profetas, elas fazem a sua própria interpretação, não pelo que está escrito, porque como elas estão de olhos fechados, e o sentido de olhos fechados é: eu enxergo da minha maneira, e não da maneira que é para estar à minha frente. Então Jesus vai dizer que se você enxerga da sua maneira, se você conhece a Deus da sua forma, se você entende somente da maneira que você lhe é conveniente, 43 e 44, Jesus diz: tem consequências. E a tristeza
É porque, mesmo tendo a lei, os profetas e os salmos ao seu dispor, você entende Deus da sua maneira. E Jesus disse, há consequências. Por isso que ele fala, sobre ti virão dias, que os teus inimigos te cercarão, te entrecharão, te apertarão. Ou seja, há consequências de não conhecer Jesus. Há consequências de não conhecer a verdade. Há consequências de não viver o propósito. Há consequências de não andar nesta palavra. Há consequências de pegar o seu eu e dizer, não é sobre mim, é sobre o que está escrito. Há consequências. Jesus disse, vocês têm, mas fecharam os olhos. E por isso eu estou triste. Porque eu vim para estar perto de vocês. Eu vim para alcançar vocês. Eu vim para cumprir o propósito. Eu estou indo para a cruz por causa de vocês. Mas vocês fecharam os olhos. Mesmo tendo esse conhecimento que vocês decidiram não conhecer. Mesmo tendo a verdade que vocês decidiram não crer. Mesmo assim. Então há consequências. E o que Jesus vai fazer no verso 43 e 44 nada mais é do que profetizar sobre Jerusalém. Porque 37 anos depois, o general Tito vai entrar em Jerusalém a mando do imperador. E vai destruir, porque havia uma rebelião contra Roma. E a ordem é dada para que ele vá lá e abafe, acabe aquela reunião, aquela rebelião. E a história diz que 600.000 pessoas morreram. Uma nação foi dizimada. Diz que não ficou uma árvore em pé. Ele tocou fogo em todas as florestas da nação de Israel. Ele fez cerco na cidade rebelde de Jerusalém. E não deixou pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou, dizem, que quando ele estava mandando destruir tudo e puxar com cordas, amarrava com cordas e puxava os muros, e derrubava tudo, e destruía tudo, um dos seus soldados disse, deixe pelo menos uma parte deste muro, que hoje é conhecido como Muro das Lamentações, que nada mais é do que um muro de arrimo. Deixe uma parte desse muro, para que no futuro as pessoas vejam o poder de Roma e a força do general Tito, para eles imaginarem como que era isso, porque só um muro de contenção é este tamanho, imagino que o Senhor já não destruiu. E Jesus vai profetizar Lucas 21, Mateus 24, sobre esse tempo. O tempo que não ficaria pedra sobre pedra. É um tempo de ruínas, de destruição, de percas, de dores. E se eu me coloco como Jerusalém, é muito simples. Eu fecho os olhos para a verdade. Eu acredito só do meu jeito. Eu entendo as escrituras da minha forma. Eu olho para a Bíblia da minha maneira. Eu acho que tem que ser somente do jeito que eu compreendo. Eu não preciso seguir do jeito que está escrito. Até porque ler isso de qualquer jeito é tão difícil ler mesmo esta coisa. E mesmo tendo a lei, os salmos e os profetas, eu acho que o mundo só pode servir a Deus do meu jeito. E é da minha maneira que eu enxergo. E Jesus disse, e por falta de vocês não compreenderem a minha presença, haverá percas, haverá dores, haverá sofrimento, porque não ficará pedra sobre pedra. A sua história vai apagar. E o verso 44 ele diz, por quê? Por que que isso pode acontecer com vocês? Por quê? Olha o 44. Porque vocês não reconhecem, ou seja, conhecem, colocam na mente, a oportunidade da tua visitação, ou da minha presença entre vós. Vocês não reconhecem a oportunidade. A palavra oportunidade é uma palavra que é traduzida de uma expressão que os romanos adotaram. É uma palavra que quer dizer obiportus, que mais na frente é traduzido por oportuno, que vem oportunidade. Os romanos tinham a prática de dar nome aos ventos.
E quando os ventos eram ruins, eles não navegavam. E os ventos tinham nome, os tufões tinham nome. Quando os ventos eram bons, eles chamavam de ventos oportunos, obiportos, que quer dizer, nós podemos chegar aos portos tranquilamente, podemos navegar. Era uma oportunidade de navegação favorável. Por isso algumas versões diz favorável, aceitável, porque era favorável. É como se todas as coisas conspirassem para que o propósito de Deus se cumprisse. Oportunidade. Oportunidade é quando os ventos são bons, é quando as lutas cessam, é quando as portas se abrem, é quando Deus traz a melhor forma de você poder receber a boa e maravilhosa presença de Deus entre nós. Oportunidade é quando tudo leva para a bênção de Deus sobre a sua vida. E Jesus vai dizer: vocês, mesmo tendo a palavra, fecharam os olhos. Mesmo tendo os cultos todos os domingos, mesmo tendo as músicas que vocês cantam, mesmo tendo os grupos que vocês andam, mesmo com o adesivo no carro, esta é uma bênção dada por Deus. E as camisas, fé, com aquele escudo de fé. Jesus disse, mesmo tendo tudo isso, vocês perdem a oportunidade de simplesmente ter a minha presença. Conspira, porque o que falta é a minha presença. E Jesus chorou. Chorou porque havia uma cidade perfeita, de homens e mulheres ali dentro, que tinham todos os dias a palavra, mas não era o suficiente. Eles perderam a oportunidade da presença de Deus. Jesus estava andando entre eles e eles perderam a presença da oportunidade. Por isso que Moisés disse, quando Deus disse para ele, quando ele está lá em cima no monte, recebendo a palavra, Deus disse, sabe o povo lá embaixo? Debandou-se, pecou, vou matar todos eles, vai lá e desce, porque eu vou destruir todos. E Moisés diz, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Sabe o que eu preciso? Da tua presença. Moisés sabia que o que libertou Israel não foi a sua habilidade de oratória. Ele não sabia nem falar, quem falava era Arão por ele. Mas ele sabia que naquelas 10 pragas a mão de Deus estava libertando o povo. O que libertou o povo? A sua presença. O que abriu o mar? A sua presença. O que protegeu o povo no meio do deserto com aquele sol escaldante? A nuvem da presença. O que foi que aconteceu com o povo que à noite poderia ser atacados por feras ou sofrer o frio intenso do deserto? A presença da coluna de fogo de noite. Moisés disse, se está quente, tem nuvem, se está frio, tem fogo. Nós estamos aqui por causa da sua presença. Jesus olhou e disse, vocês têm tudo, vocês têm estrutura, vocês têm bateria, vocês têm guitarra, vocês têm baixo, teclado, levitas abençoados, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, tudo, a estrutura. E por que nós dizemos que a Canaã é uma igreja diferente?
Se todas as igrejas têm pastor que prega, tem cantina no final, algumas têm estacionamento, ministério de louvor, uma equipe de obreiros, transmissão pela internet. Mas Jesus disse: não é a estrutura, não é sobre a estrutura. Um Deus que chora e que chorou, porque eles tinham tudo, mas não souberam valorizar a sua presença. Por isso que Moisés disse: não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. E foi com a sua presença que os midianitas foram vencidos, que os amalequitas foram vencidos, que os filisteus foram vencidos, que os fortes, as fortes paredes de Jericó, as muralhas intransponíveis, invencíveis, caíram por terra, porque quando Josué estava com medo, Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, eu também estarei com a minha presença junto com você. A minha presença vence batalhas. Por isso que Davi, quando peca, ele não está preocupado com o trono, ele não está preocupado com os seus exércitos, ele não está preocupado com a coroa, ele não está preocupado com os seus servos. Ele escreve um salmo e ele diz: Senhor, eu só te peço uma coisa, eu sei que eu pequei, me tires tudo, mas só não tires de mim a tua presença. Que a tua presença seja comigo, que a tua presença seja comigo. Não adianta vir a um culto sem a sua presença, não adianta adorar sem a sua presença, não adianta cantar sem a sua presença, não adianta celebrar sem a sua presença. Eu quero estar na tua casa, mas eu quero estar na tua presença. Quando eu subir, entrar no meu quarto para orar, tudo que eu quero é a sua presença. Por isso que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, dizendo: Senhor, vem para cá, vem para cá, nós queremos que o Senhor esteja aqui, nós queremos estar com o Senhor. Nosso irmão está enfermo, está doente, mas se o Senhor estiver aqui, meu irmão sara. Só que Jesus demorou. Passado alguns dias, ele disse para os discípulos: Lázaro morreu. E os discípulos: se morreu, acabou, não precisa mais de gente ir lá, se a gente for lá, vão pegar a gente. Jesus disse: não, eu vou lá, para que a glória de Deus seja manifesta. E quando Jesus entra em Betânia, Marta é a primeira que sai. E sabe o que ela diz, lançando-se aos pés de Jesus? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque tudo que nós queríamos era a tua presença. Mas agora ele está no túmulo. Jesus diz: ó Marta, o teu irmão haverá de ressuscitar. Ela diz: eu sei que isso vai acontecer lá no último dia. Jesus nem discute com ela teologia, não dá muita bola para ela. Então ela vai lá chamar Maria. Eu sei que ele tem um achego, porque Maria nunca saiu da sua. Ele gosta, porque ela ficava lá nos pés. E ela diz para Maria o que nem Jesus mandou dizer. Ela disse: olha, Jesus está te chamando. Jesus não mandou chamar. Mas nessa hora de desespero vale tudo. E Maria vai: o mestre está me chamando, né? E quando Maria chega, a Bíblia diz, lá em João 11, que ela se lança aos pés de Jesus. E não precisou nem combinar com Marta, mas disse a mesma coisa.
como faz falta a tua presença. Porque se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas mortes não acontecem por ausência de Jesus? Casamentos que morrem, filhos que se desviam, empresas que quebram, pessoas que se machucam, tudo porque Jesus não está presente. Tem lei, tem salmos e tem profetas, mas não tem a presença. E Jesus sente isso, porque tudo que Ele quer está no seu coração, tudo que Ele quer está na sua vida, tudo que Ele quer é controlar a sua mente, suas ideias, seus pensamentos, você. E Marta diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: eu só quero que você creia, porque o teu irmão haverá de ressuscitar. Porque quem chegou aqui foi a presença. A presença. A presença faz toda a diferença. Um homem extremamente importante chamado Jairo, talvez nunca esteve com Jesus até o dia que ele precisou, porque a sua filha única, a quem ele mais amava, estava doente e pronto para morrer. E os médicos não tinham mais o que dizer. Os remédios já não resolviam mais o problema. Haviam já aumentado a dose de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20. E a menina estava para morrer. Então só havia um jeito: Jairo perder a pose, perder o seu título de chefe da sinagoga e pedir ajuda. Porque alguém deve ter dito para ele: por que tu não procuras o profeta da Galileia? Por que tu não procuras o Nazareno? Vai lá, pode ter uma saída, ainda pode ter uma esperança. E ele vai, talvez contra toda a sua ideia, toda a sua cultura, todos os seus olhos fechados, ele consegue enxergar muito além da lei, dos profetas e dos salmos. E ele chega para Jesus e diz: mestre, vai à minha casa, porque a minha filha está enferma. Tudo o que eu preciso é da tua presença. E Jesus diz: vamos. No meio do caminho, uma mulher lhe toca, o cortejo é interrompido, a caminhada para. Jesus passa um certo tempo ali, até que alguém chega e diz assim: não precisa mais que Jesus vá, porque a menina morreu. O pai cai o semblante, e Jesus só faz uma pergunta para ele: podemos continuar? Porque eu quero ir, eu quero chegar à presença da sua casa. E Jairo foi. E Jesus entrou no quarto. E lá no quarto, a menina ressuscitou. Quando Jesus olhou Jerusalém, chorou. É porque ele viu toda a estrutura do lugar. Mas disse: vocês não conseguem valorizar a minha presença. Vocês têm a palavra, mas não conhecem. Vocês vêm aos cultos, mas voltam vazios. Vocês têm um cantinho de oração, mas só passam 5 minutos.
Está faltando a presença. Aquela presença que trouxe você aqui, que moveu você, que fez você acreditar em Jesus Cristo como Salvador. Que te dá a certeza de morar no céu. Não são apenas letras. Porque qualquer um pode pegar e pode ler. Mas ela precisa carregar a presença. A presença de Jesus precisa falar. A presença de Jesus precisa mover você. Não dá para ser crente de banco, sentar. Não dá para desejar ser crente só para fazer parte de uma igreja. Não. Um Deus que chora, chorou. Porque eles desprezaram a presença. Não despreze a presença. De um Deus que é vivo e que é real. As lágrimas de um Deus que chorou, porque estando ali, não reconheceram a presença dEle. Ainda que acostumados com cultos, com cerimônias, com a Torá, com as pregações, com o templo, com os sacerdotes, faltava a presença. Não dá para caminhar sem Jesus. Caminhada só com Jesus para o céu. Nessa noite, Ele nos faz um convite. Nós não podemos terminar em ruínas, como Jerusalém, pedras sobre pedra. Mas podemos terminar melhor. Podemos terminar com a sua presença. E é tudo isso que eu quero. É que esta igreja não seja mais uma, não tenha apenas uma placa, não seja conhecida pelo louvor legal, seja conhecida pelo pastor que prega, pela comunhão dos G6, pelas amizades que se alinham nesse lugar, pelo Kids que é bom, pelo Teens, mas que quando falarem de nós, digam, Ele está ali. Há uma presença sobrenatural naquele lugar, uma presença que cura, uma presença que salva, uma presença que liberta, uma presença que batiza com o Espírito Santo e com fogo, uma presença que restaura os corações, uma presença que restaura as famílias, uma presença que traz o que estava longe para perto. Tudo o que nós queremos é a sua presença. Não nos faça mudar de lugar se a tua presença não for conosco. Não nos faça querer crescer se a tua presença não for conosco. Não nos faça querer ampliar se a tua presença não for conosco. Não nos faça querer ser nada se a tua presença não for conosco. Ora, amados, nós queremos a sua presença na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro,
no nosso dia a dia, e que o Senhor esteja entre nós. É tudo que nós queremos, é a sua presença, a sua presença. Que ela fale com você, que aonde você estiver, a presença esteja, que para onde você olhar, a presença esteja, que para tudo que você desejar, a presença de Jesus esteja, que todas as vezes que você se reunir, sentar na mesa com a sua família, que haja que a presença seja contigo. Fique de pé.